Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à Escola de Cura. Seja bem-vindo a tudo que nós estamos fazendo. Que Deus abençoe sua casa, sua vida, tudo que você tem feito. Que hoje Deus entre mais uma vez aqui nas nossas casas, no nosso coração. Que Deus nos abençoe. Nós estamos trilhando um caminho, não é? Espiritual, onde nós temos trilhado aí sobre a batalha espiritual, sobre a cura interior, sobre a libertação. E, particularmente, nesse módulo, nós temos falado muito sobre as armas do demônio, sobre o poder do demônio, não é? Nos próximos módulos, nós já vamos entrar mais na, na, nas orações de libertação, nas orações de cura interior, nos gatilhos que tem na nossa mente. Nós vamos falar um pouco sobre subconsciente, vamos falar sobre outras áreas. Mas esse módulo aqui, nós estamos desmascarando o nosso inimigo. Nós não estamos promovendo o nosso inimigo, dizendo que ele é mais forte que Deus, nem nada, sabendo que ele é tão fraco, que um piscar de olhos de Deus aniquilaria todos os demônios de todos os tempos, da terra inteira, do universo inteiro, da vida eterna inteira. Mas Deus permite que o joio e o trigo viva junto, não é? A gente é bíblico isso, para que a gente possa fazer nossas escolhas e nossas virtudes. Então, essa noite, nós vamos dar mais um passinho. Hoje, nós vamos dar mais um passinho para a gente poder aprofundar esse caminho de batalha espiritual, tá bom? E você vai poder entender um pouquinho mais das artimanhas do demônio, como é que ele age, como é que ele é sutil, como é que ele é perspicaz, como que ele entra, né? Aqui, quem chega antes, aqui às 6h30, a gente consegue dar até outros elementos que durante a aula a gente não consegue. Então, parabéns para você que chegou, porque nós fizemos várias reflexões aqui, falamos de várias coisas, tá bom? Então, meia hora antes do início da aula, a gente começa a recapitular, a gente vai aquecendo os motores para a gente poder ter mais conteúdo ainda, tá bom? Bom, então hoje nós vamos falar, vou tentar abordar três assuntos, tá bom? Então, como distinguir se uma visão é um problema demoníaco ou psiquiátrico? Como saber se uma pessoa ela tem problema psiquiátrico ou ela tem um problema demoníaco, espiritual? Porque sempre fica essa dúvida, né? No último ECM a gente teve vários casos desses. Então, como saber se aquilo é psiquiátrico, é uma pessoa que toma remédio, é uma pessoa que está ali com um probleminha de depressão, é um bipolar, ou realmente é algum problema espiritual? Como saber isso? Então, hoje nós vamos trabalhar um pouquinho isso. E para quem é líder, para quem é intercessor, para quem é músico, para quem é coordenador, para quem é líder de grupo de oração e tudo mais, saber essas coisas é muito importante para o seu ministério. Para quem é pregador, para quem é evangelizador, anunciador da palavra, muito, tá? Bom, uma outra os demônios podem causar pesadelos. Quando que eu sei que um sonho ele é apenas coisa da minha cabeça ou é algo espiritual? Como saber isso? Tem um monte de gente que nos encontros pergunta, né, no dia a dia, fica perguntando para a gente essas coisas. Então, como saber isso? Você que é líder, você que está aqui estudando, se preparando para você ir na evangelização, como saber isso? Então, hoje a gente vai trilhar um pouquinho esses caminhos aí. Como sempre eu falo, né? Aqui só a gente desperta o assunto e depois é muito legal a gente ir atrás de outros livros, de outros materiais. Aqui é só para você saber o que que a igreja fala um pouquinho, o que que os santos falam, o que que os padres falam disso, qual é a orientação da igreja, tá bom?
Então, bora nós. Então, como distinguir se uma visão é um problema demoníaco ou psiquiátrico? Como saber? Você está ali diante de uma situação, de um sonho. Como saber, né? Como discernir isso? Então, aqui vai a primeira dica importantíssima. O tempo é a melhor maneira de discernir se algo é um problema psiquiátrico ou se é a ação do demônio. Então, a primeira coisa é: o tempo é importante. Então, não é porque aconteceu uma coisa uma vez que você já dá o diagnóstico e já é isso e tal, porque eu abri aqui a palavra, Deus já me falou, sabe? Tem que tomar bastante cuidado com isso, tá bom? Se uma visão, voz ou algo que parece ser extraordinário for uma enfermidade mental, inevitavelmente irá se desenvolver. Então, quer dizer, ó, aqui já tem um caminho, né? Se for mental, entendeu? Você pode ter certeza. Logo vai vir a mãe, o pai, um amigo, alguém vai dizer, não, fica tranquila, porque essa pessoa faz tratamento, ela toma remédios, ela teve uma depressão e tal. Mas ali você para ali, não, você continua observando, tá bom? Mas não tem um diagnóstico ainda. São elementos que você vai somando. É, as psicoses tendem a desenvolver-se, não ficam presas. E o tempo acaba desenvolvendo-as de maneira tal como fica claro. Então, olha só, quando a pessoa tem um problema psíquico, não é? Esse problema ele vai se desenvolver, ele vai se revelar problema psíquico, entendeu? É natural que isso aconteça. Então, o que que você faz? Você com mais um irmão, dois irmãos se reúnam, né? Conversem. O que que você achou? O que que você sentiu desse caso? O que que você sentiu disso? E você vai construindo um caminho, tá bom? Mas quando alguém se refere a um caso de visão e pede a um teólogo para discernir sobre ele, na maioria das vezes é absolutamente impossível. Depois de alguns meses, os casos mais obscuros tornam-se claros. E se deixarmos que a enfermidade siga o seu curso, no final de alguns anos, o assunto torna-se claro, até mesmo para os membros da família mais neófitos nessa área. Então, o que, que acontece? O tempo, o padre está orientando, o tempo ele é um item importante, tá bom? Se é espiritual ou se é psíquico, se é psiquiátrico, o que que é, tá bom? Então, eu, por exemplo, quando aparece um caso assim, e aparecem muitos casos assim, o que que eu faço? A gente monta uma coisa mais multidisciplinar, entendeu? Então, assim, nós vamos deixar de fazer oração pela pessoa? Não, nós vamos fazer oração, tá bom? E às vezes a gente pega os casos mais graves e a gente impõe as mãos mesmo, vamos rezar. Mas a gente pergunta para a família, olha, seria bom, né? A gente orienta a família. Seria bom um psicólogo conversar com um psicólogo. Ela já foi, ele já foi em algum psicólogo conversar. Olha, a pessoa está se cortando. Então, será que não seria bom ir no psiquiatra, né? Para ver se tem algum diagnóstico? Nós vamos fazer oração, mas seria bom ter um outro acompanhamento médico também, até para o médico dizer o que, que é que está acontecendo e tal, não sei o quê. Tá vendo? Então, essa é uma sabedoria. Quem é líder tem que ter essa coisa, ó. Então, assim, você não diz que é, não diz que não é. Entendeu? Você não diz nada, você apenas observa, você orienta, não é? Então, quantos casos nossos aqui que a gente pediu para um padre Miguel, né, para ele poder conversar, mandamos para lá e com poucas orações, poucos dias se resolveu, entendeu? Teve outros que demorou mais, né? Teve outros casos mais complexos, mas assim, tá vendo? A gente mandou para lá. Ao mesmo tempo, a gente orienta a família, olha,
era legal, né, conversar com um psicólogo para ter um parecer e tudo mais, entendeu? Mas tudo de forma muito leve, muito tranquilo, entendeu? Né? Tá bom? Para a gente não machucar a pessoa ainda mais do que ela já está machucada. Porque geralmente a pessoa que está passando essas crises, ela sofre demais. Ainda falta nós, que somos os líderes, fazer ela sofrer ainda mais. Nós temos que ter um amor de Jesus, temos que ser amorosos, acolher com carinho, com sabedoria, para a gente poder ajudar, tá bom? Para dar um exemplo, se um penitente desconhecido se ajoelha no confessionário e diz ao confessor que a Virgem lhe disse em alto som que o ama e que seja bom, o sacerdote não pode saber se tem diante de si uma pessoa que sofreu uma alucinação ou uma locução. Provavelmente, nem o melhor teólogo do mundo saberia dizer. Mas, se o confessasse durante um ano, as coisas ficariam cada vez mais claras e em menos tempo. Pois, se o penitente está doente, paulatinamente vai desenvolver a enfermidade e dirá que a Virgem lhe revela mais e mais coisas, e estas serão cada vez mais e mais singulares. Passados 5 anos, a enfermidade ficará evidente não somente ao confessor, mas aos seus familiares, pois a natureza absurda e ilógica das alucinações se desenvolverá normalmente, já que se trata de uma doença e conforme avançam os transtornos mentais, tendem a desligar-se cada vez mais das leis da lógica. Então aqui tem todo um cuidado, né? Todo um cuidado. Então, por exemplo, se uma criança fala para você olha, Jesus está aparecendo para mim, né? Então, o que que você vai fazer? Você vai falar, não, filhote, isso aí é coisa da sua cabeça. Jesus não aparece assim, entendeu? Jesus não fala assim. Não, você conversa seriamente com ela. Que maravilhoso. Como é que Jesus falou com você? O que que ele falou para você? Ah, Jesus apareceu, ele estava assim, tá, tá, tá. Aí você chama a mãe, conversa com a mãe, olha que coisa linda, né? Seu filho tá, Jesus está aparecendo para ele. Faz o seguinte, ó, toda vez que Jesus aparecer, você vai escrever num caderno o dia, como ele estava, como é que apareceu e tal. Por quê? Não tem como saber se é psicológico, se é uma invenção ou se realmente é uma verdade, certo? Não tem como saber. Então, o que que você faz? Você trata como se fosse uma verdade. Se for alguma coisa de criança, logo logo ela para de escrever e deixa o caderno para lá e pronto, não é? Mas e se realmente a criança for uma pessoa mística, né? Se realmente Jesus está aparecendo para aquela criança, não é? Então, o que que você faz? Você faz isso e aí eu oriento, por exemplo, a procurar um diretor espiritual, um padre que possa acompanhar aquele caso, né? Então, vai acompanhar um diretor espiritual, vai levar as leituras, vai levar o que que Jesus falou para a criança e tal, tá bom? E aí porque, por exemplo, pode acontecer, não é, de um demônio fazer isso. Você não tem como saber. Só que aí um demônio. Por que que é importante estimular a criança a falar? Porque ela vai falando para a mãe, vai mostrando para a mãe e tudo mais. Se é um demônio, logo ele vai começar a pedir coisas que não são de Deus para a criança. Para ela se cortar, para ela se matar, para ela parar de comer, para ela parar de obedecer os pais, entendeu? Então a mãe vai ali discernindo, né? E por que que é legal ter o diretor espiritual? Porque aí o diretor espiritual também vai falar, mas Jesus não falaria isso, entendeu? Né? Então aí dá para discernir, tá vendo? Né? Mas a gente não pode falar, para de besteira, criança, você não sabe nada, mentira sua, para de mentir, tal. Não, tá bom?
Isso aqui a gente tem que ter todo o cuidado do mundo, como um médico, né? Porque nós somos médicos de almas, não é? Tem o médico físico, tem o médico psicológico, nós somos médicos de alma, porém nós não somos especialistas. Então nós temos que usar as outras especialidades para a gente poder ter suporte. Então, seria bom falar, dependendo da idade da criança, você já passou com algum psicólogo ou alguma coisa? Não, não passei. É bom consultar, tá bom? Porque aí o psicólogo vai fazer uns testes, vai não sei o quê, tá bom? Então, deu para entender um pouquinho aí esse caso, né? Deu para a gente trilhar um pouquinho aí, né? A gente sabe que isso daqui é aula de 5 horas, entendeu? Para a gente pegar a Bíblia, para a gente fazer uma exegese bíblica, pegar outros livros, dá para fazer um retiro só sobre esse assunto, dá para fazer um monte de coisa. Mas a gente aqui, o nosso aqui são insights, são curtos, não é? Para você poder ter elementos, tá bom? Agora vamos lá. Os demônios podem causar pesadelos, não é? Então vamos pegar aqui as outras aulas anteriores, onde nós dissemos os poderes que o demônio tem. Então o poder do demônio não é brincadeira, ele tem muito poder. Ele tem poder sobre a matéria, ele tem poder sobre de influenciar a vontade, de sugerir coisas. Ele tem o poder de várias coisas. O que ele não pode, a única coisa que ele não pode é decidir por você. Ele não pode decidir que você faça alguma coisa. Isso quem decide é você, tá bom? Mas ele pode te influenciar, ele pode te manipular, ele pode. Se ele pode, por exemplo, lembra São Francisco de Assis, não é? São Francisco de Assis, ele estava lá, né, lá na Porciúncula, perto da Porciúncula ali, tinha um roseral, não é? E eles estavam reformando a Igreja de Cristo. E o que aconteceu? Aconteceu que um dia à noite apareceu para São Francisco uma mulher nua, né? Apareceu uma mulher nua. Então era uma tentação muito forte para São Francisco. E o que que ele fez? Ele se jogou, né, no roseral de espinhos, tá bom? Para se livrar daquela tentação. E no mesmo instante o demônio desapareceu. E junto com o demônio desapareceu os espinhos daquele roseral e tem lá até hoje, tá bom? O mesmo roseral. A gente vai lá e é uma rosa, essa rosa, a espécie dela é com espinhos, mas lá nesse lugar ela nasce sem espinhos. E isso já foi comprovado pela ciência e tudo mais, tá bom? Então, olha só, o demônio ele pode aparecer, ele pode imagens, ele pode tudo. Então, provavelmente nos nossos sonhos, nos nossos pesadelos, ele também consiga atingir aí, tá bom? Provavelmente sim. Então, olha, os demônios podem causar pesadelos? Então a resposta é sim. Ainda que não haja uma maneira de saber quando um pesadelo tem causa natural ou quando é demoníaca. Nós só podemos suspeitar de que eles tenham uma origem demoníaca quando houver outros indícios no sono que assim o indiquem. Há casos em que nenhum psiquiatra encontra uma causa razoável ou consciente ou subconsciente para que uma pessoa normal sofra todas as noites terrores noturnos que a façam despertar encharcada de suor, gritando. Às vezes, esses períodos de pesadelos muito intensos estão ligados a ações, como ter feito um rito com crenças ocultas ou ter iniciado uma vida espiritual mais intensa. Nesses casos, aconselharia o uso de água benta e, antes de dormir, poder pedir a Deus para nos proteger de qualquer influência maléfica durante a noite. Se fazendo isso os pesadelos cessarem completamente, teríamos um sinal da sua origem. Então, olha que orientação maravilhosa que o padre dá aqui, né? Então, nós vemos se existe uma ação ou não pelos frutos. Então, por exemplo, quando eu me converti no meu retiro, né, eu tinha muito medo.
eu começou um medo em mim à noite de dormir, eu não conseguia dormir, ou eu acordava dentro do meu quarto com alguma presença, né? Tinha uma presença que eu não sabia explicar, ou eu sentia, de repente eu acordava, alguém tinha mexido na minha coberta, por exemplo, entendeu? E o meu corpo todo arrepiado, e eu não conseguia falar nada, eu não conseguia me mover na cama, eu estava paralisado, né? Então eu tinha muito essas coisas, muito mesmo. E aí eu lembro que eu fui num encontro e eu comprei um disco do Mensagem 2000 na época, que depois virou Mensagem Brasil, do Eugênio Jorge. E toda noite eu comecei a dormir e eu colocava o disco baixinho e eu ia ouvindo. E eu colocava, eu tinha uma vitrola na época e ele acabava e voltava, acabava e voltava. Então ele ficava a noite inteira tocando. E aí, ouvindo aquelas músicas, esses pesadelos desapareceram, tá bom? Eram louvores. Então, provavelmente era espiritual, tá vendo? Né? Provavelmente era espiritual, era demoníaco, entendeu? Né? Mas foi uma batalha que eu vivi. Então, precisa, quando aparece uma pessoa assim, desesperada, que ela está tendo sonhos, que ela está sentindo pessoas tocar ela à noite, e ela acorda, não tem ninguém, ou alguém que apareceu, ou alguém que sentou na cama dela, ou ela acordou e tinha barulhos dentro do quarto, objetos que se movem e tal, não sei o que que você faz? Você orienta ela, a primeira coisa, fazer uma oração por ela. Outra coisa, os sacramentais, então a água benta, colocar uma cruz no quarto, óleo exorcizado, fazer todo o caminho de cura e libertação, né? Então toda noite ela colocar dormir com um crucifixo na mão, dormir com o terço na mão. Então isso tudo ajuda. A confissão, né? Então é bom que ela faça uma boa confissão, que ela se está indo na missa, se está vivendo o sacramento, se não está. Então ajudar a pessoa assim, pedir para ela ir conversar com o padre, tá bom? Então, esse é um caminho que a pessoa pode traçar, tá bom? Dito isso, os demônios podem ler nossos pensamentos? Essa é uma pergunta forte, né? Os demônios podem ler os nossos pensamentos? Os demônios, eles podem nos tentar, mas não podem ler os nossos pensamentos. E aqui é maravilhoso, né? Eles podem nos tentar, mas não podem ler os nossos pensamentos. Embora, dada a sua inteligência, possam adivinhar o que pensamos. Olha que doido. Então, ele não lê os seus pensamentos, mas ele, olhando tudo que você faz, ele consegue fazer uma soma de inteligências e ele consegue saber o que você está pensando por todas as suas ações. Entendeu? Doido, né, isso? Por serem seres mais inteligentes do que nós, eles deduzem muito mais coisas com maior segurança do que deduziríamos, com poucos sinais exteriores. Mas se deve sempre lembrar que eles estão fora das nossas almas. Só Deus pode ler a nossa alma. Se mentalmente nos dirigimos a um santo, anjo ou demônio, eles podem nos escutar. Aqui é um problema. Por quê? Porque se a pessoa falar com o demônio, ele pode te ouvir sim. Em pensamento, tá? Ele pode te ouvir. É... Por isso, é indiferente fazer a oração, tanto por via oral como mentalmente. Também é indiferente ordenar mentalmente ou em voz alta para que um demônio saia. Nos casos distintos de possessão,
foi observado que o demônio obedece em ordens dadas mentalmente. Então, isso que falei aqui várias vezes, né? Às vezes começa uma situação no seu trabalho, na rua, no trânsito, no, sei lá, no seu relacionamento, com os seus filhos, né? Sem dizer uma palavra. Começa a orar em silêncio, no pensamento, Ave Marias, Pai Nossos, tá bom? E você vai ver que aquela situação, logo ela se acalma, logo ela se dissipa, tá bom? É importante que saber que a nossa oração mental, só no pensamento, ela tem o mesmo poder de uma oração verbal, tá bom? A mesma, tá? Então, quando acontece uma coisa na tua casa, quando acontece uma coisa na sua, no seu trabalho e aquilo te incomoda, te tira a paz, começa a rezar mentalmente. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Senhor Jesus, eu peço agora a tua presença nesse lugar. Envia teus anjos nesse lugar, Senhor. Né? Às vezes numa reunião, tá dando tudo errado, sabe? Tá indo para um lugar que você não queria. Começa a rezar mentalmente. Senhor Jesus, te entrego essa pessoa que está falando isso. Te entrego essa pessoa que me fez o mal. Te entrego essa pessoa, Jesus, quebra agora, lava com o teu sangue. Começa a fazer uma oração e você vai ver que aos poucos tudo se transforma. Deus vai te dar uma sabedoria, Deus vai te dar entendimento daquilo, Deus vai te dar é, a luz daquilo, o discernimento do que está acontecendo ali, tá bom? Mas aqui, voltando um pouquinho então, olha, entre os pesadelos e os sonhos e os pensamentos, o que que a gente vê, né? A gente vê que tem muitos sonhos que realmente são inexplicáveis. Tem sonhos que eu não sei se você já sonhou sonhos que parece que você está acordado, aquilo realmente está acontecendo. Realmente, às vezes é um assalto e realmente aquele assalto está acontecendo, não é? Então, o que você pode fazer? No próprio sonho, começa a rezar Ave Marias. Começa a interceder no próprio sonho. Então, quando eu tinha esses casos aí, esses pesadelos que eu acordava e tinha, parece que tinha alguma coisa dentro do meu quarto, e eu não conseguia abrir minha boca para rezar. Então eu começava a rezar em pensamento. Ave Maria, o Pai Nosso, pedia, Nossa Senhora, me ajuda, desesperado, desesperado, né? Que dá um desespero na gente. E logo começava a pedir os anjos, logo as coisas iam se acalmando, aí eu levantava, acendia a luz, né? Colocava música e tal, e logo tudo se acalmava. Então, a oração é muito importante. Outra coisa, pessoas que têm muitos pesadelos, né, ou dificuldades para dormir, ou insônia, essas coisas, geralmente é porque ou ela ficou muito tempo no celular antes, ou vendo televisão até tarde, e depois o cérebro não consegue desligar. Então, quando você vai orientar, você precisa pensar em tudo, né? Então, olha, será que você. Qual é a última coisa que você faz na sua noite? A última coisa é ver o celular. Então, vamos trocar a última coisa que você faz na sua noite pela oração? Entendeu? Então, ó, marca um horário. Ó, eu vou ver vídeos e celular até às 10 da noite. Depois das 10 da noite eu não vou ver mais. E aí vai ser minha oração. E depois da oração eu já vou dormir. Entendeu? Né? Você vai ver que você orientando isso para a pessoa aos poucos. E aí, como é que tá? Como é que foi? E tal. E se não passa, então vai fazer oração, vai indicar o diretor espiritual, vai fazer um caminho com a pessoa e vai aprofundando.
junta dois, três irmãos, faz uma oração pela pessoa, né? E você vai ver que Deus vai mostrar o caminho de como resolver esse problema. Então, Deus tem nos capacitado, nos ensinado para a gente ser conselheiros, para a gente dar conselhos assertivos, né? Mas eu sei que todos nós aqui também estamos procurando um caminho de cura, um caminho de libertação, e eu tenho certeza que todas essas coisas que nós aqui aprofundamos, ainda que pouco tempo, essas coisas, elas nos ajudam também no nosso dia a dia, para Deus nos dar mais sabedoria, para Deus nos dar um caminho a mais. Então, que Deus nos dê muita sabedoria, muito entendimento, para a gente poder entender esses caminhos espirituais, não é? É muito pouquíssimos lugares que estão falando dessas coisas, então que a gente possa aproveitar, beber disso e que a gente possa depois levar para outras pessoas. Como eu falei no início aqui, né, da aula de hoje, dizendo o seguinte: nós estamos praticamente, né, daqui a pouco, concluindo o segundo módulo. E no segundo módulo, nós estamos falando mais dessa batalha espiritual, de como o inimigo age e tudo mais, né? Você que está falando assim, nossa, mas nós vamos ficar aqui todos os módulos falando do demônio e tal, não. Tá bom? No terceiro, quarto módulo, nós vamos entrar num outro nível, nós vamos falar mais de oração de cura, mais de oração de libertação, como fazer as orações. Então, vamos ensinar a fazer as orações, tá bom? E, inclusive, se você quer convidar novas pessoas para começar, para iniciar, mesmo que ela inicie agora, não tem problema, tá bom? Porque já já nós vamos liberar as aulas online, tá? Gravadas, e aí a pessoa vai poder assistir as primeiras aulas, então ela pega depois, porque não tem ordem essas aulas, tá bom? Se ela tiver essa formação aqui agora, ou lá no quarto módulo, não importa, porque ela vai usar do mesmo jeito, tá bom? Então as primeiras também, é claro que a gente tentou construir um organograma, mas o importante ela é assistir essas aulas, tá? Então pode convidar novas pessoas, tá bom? Para a gente poder atingir o maior número de pessoas possível. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que desça sobre mim, sobre você, sobre a nossa casa, a bênção de Deus, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Já já a gente se vê.